o mercado recebeu muito bem, né? O que é uma preocupação para a gente, porque o que é bom para o mercado nem sempre acaba sendo muito bom aí para a gente, né? A gente tem aqui mostrando aqui o que, mostrando aqui o que é o arcabouço fiscal, né? Uma arte, um gráfico aí para a gente ver, né? Porque a gente mostrou ontem mais, né? Agora a gente tem a arte completa, né? Então você pode gastar 70% da arrecadação das receitas, né? Com um limite de 2,5% ao ano de aumento de gasto fiscal, ou seja, você tem uma trava, se subir acima disso, se você tiver um aumento de arrecadação, sei lá, de 4%, não pode gastar esse aumento de 4%, tem que ser 2,5% por ano. Para que esse excedente serve? Para você utilizar na baixa, no piso, né, nesse 0,6% ao ano, né, e também para garantir o pagamento da dívida pública. Você tem essa meta que para 2025 que chegar no superávit. Se tiver um superávit acima da meta, você pode usar para investimento e você vai ter um superávit que não vai ser fixo, ele vai funcionar em bandas, mais ou menos próximo ao que a gente tem, né, no regime de Messi, no caso da inflação. E saúde e educação, ele foge dessa regra. Ele foge dessa regra que você não vai ter 70% da receita, os 2,5% ao ano de limite, nem 70% da receita. Aumentou a arrecadação em 4%, aumenta em 4% também o gasto com saúde e educação. Aí que vai começar a ter um monte de problema. Por quê? A gente tem, então, uma trava que vai limitar, ou seja, se a gente tiver um bom ano, vai ter um limite, então a gente não vai conseguir subir acima desse limite de 2,5%. A gente vai ter que ter uma arrecadação muito boa, ou seja, um superávit muito bom para realizar investimento público. A gente tem, então, uma beleza, a gente vai ter uma política anticíclica, vamos dizer assim, né? Quando você tiver numa situação ruim, porque daí pelo menos garante 0,6% ao ano, mas ele mantém ainda muitos dos problemas que você tem em relação ao teto de gasto. Por exemplo, aquela disputa do orçamento vai manter, porque você já está garantindo que 100% vai ter aumento de gasto de 100%, então não vai ser esses 2,5% um aumento para todo mundo. Algumas rúbricas vão ter que aumentar menos. Então vai ter de novo disputa sobre para onde que vai esse aumento de gasto, para quem que vai ficar com o quê, vai ter disputa entre saúde, educação, investimento. Então tem muitos problemas aí, eu acho. Não é essas mil maravilhas, está tendo uma discussão muito grande por todo lado, tanto da economistas ortodoxos, os heterodoxos também estão se degladiando, tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Eu acho fraco, insuficiente, não por causa da questão que vai conseguir realmente fazer a economia chegar em reduzir a dívida, vai conseguir chegar no superávit que eles estão desejando, mas eu acho que de novo, a gente está colocando travas para o social. Então, o social tem que caber dentro do orçamento. Então, é uma coisa que, para mim, incomoda um pouco. E eu estava vendo aqui, o Haddad fez um post, né, falando sobre o arcabouço fiscal, e ele fala, é hora de arrumar a casa, a nova regra estabelece como podemos arrecadar mais do que gastamos, sem pesar nas costas do trabalhador, de quem paga impostos, dos empregadores, empresários, investidores, indústria, e sem cortar direitos constitucionais. Como eu falei, é um governo que começa a se colocar de centro, é uma vitória para mim estava de centro-direita, quando eu ouvi as falas da Simone Tebet, até da Fazenda, né? Eu estava falando, pô, isso é centro-direita. Vem para centro, são algumas vitórias importantes, mas aí veio o ponto, que aqui, enfim, vocês vão ouvir o Eduardo assim pro resto da vida. E muita gente não vai gostar disso, prefere o pragmatismo, mas aí vem a frase do Haddad que é o seguinte, se todos pagarem impostos, inclusive... Não, é que tem uma vírgula aqui que não devia ter. Se todos pagarem impostos, inclusive os que estão fora do sistema, ninguém sai prejudicado. E essa é o grande mantra que eu tenho repetido. Não existe essa possibilidade. Ninguém sai prejudicado no Brasil e a gente vive num país que é justo, democrático, com uma distribuição de riqueza que honra os esforços de cada um. Não existe. No Brasil, a única chance no Brasil da gente conseguir que as pessoas que moram no campo tenham uma condição de vida digna, que tenham terra, das pessoas que moram na cidade não tenham fome, possam exercer suas vocações, possam trabalhar com dignidade, possam alcançar
cargos de poder, que o povo preto passe a estar nas direções e na presidência das empresas, que as mulheres ganhem igual aos homens, tem gente que vai ser prejudicada. Não tem como. Tem gente que vai ser prejudicada. Porque tem um monte de branco que vai ter que perder o cargo de poder, porque o número de cargos é limitado. Tem hétero que vai ter que perder o poder. Tem homem que vai ter que olhar, a mulher vai ter que ganhar mais, então não vai fechar a conta, ele vai ter que ganhar menos. Tem gente que tem um monte de latifúndio improdutivo que vai ter que perder terra. Tem bilionário que não faz nada que é herdeiro, que não vai ser mais bilionário. Então essa solução matematicamente de ninguém ser prejudicado, é uma solução que é o cálice sagrado que todo mundo busca. É o Holy Grail, né? Holy Grail, né? É o cálice sagrado. Não tem. Não tem. Mas é a solução que todo mundo espera que um dia vai ter. Santo Grau, obrigado, Elga. Não é tudo da minha cabeça, não. Tem coisa que é a Elga que fala para mim aqui. Eu tenho que ser honesto com vocês. A Elga que falou o Santo Grau. Não tem o Santo Grau. Não tem o Santo Grau. Mas a mídia, ela te faz acreditar que tem o Santo Grau. O bilionário da Faria Lima te faz acreditar que tem o Santo Grau. O mercado, essa entidade, te faz acreditar que tem o Santo Grau. Os políticos do Centrão e os da direita te fazem acreditar que tem o Santo Grau. Os donos das empresas que exploram os trabalhadores te fazem acreditar que tem o Santo Grau. E aí, num comentário que é feito para não desagradar o mercado e acalmar o mercado, por isso vamos arrumar a casa, ou seja, a gente está acalmando, né, todo mundo, vem uma frase que é a frase que todo mundo quer ouvir. Olha, ninguém vai sair prejudicado. Eu não luto por um Brasil onde ninguém sai prejudicado, não. Eu luto por um Brasil onde o dono dos bancos vão ser prejudicados. Eu luto por um Brasil onde o povo branco que saqueou todas as riquezas desse país vai ter que abrir mão de cargos que tem. Eu luto por um país onde as terras no Brasil vão ser distribuídas de outra maneira. E aí esses fazendeiros, essas empresas que fazem essas monoculturas de eucalipto, de tudo isso, vão ter que abrir mão. E eu sei que nesse Brasil pelo qual eu luto, tem conflito. Porque como tem gente que sai prejudicada, tem conflito. Então, eu aceito o conflito porque sei que não tem outra solução. Então a minha crítica é nessa frase, que é o que a gente sempre busca, e sempre buscou no Brasil. Ninguém sai prejudicado. Quando eu leio ninguém sai prejudicado, eu falo, putz, não é bom o suficiente. André? Perfeito, Eduardo. Então, justamente esse é o grande problema, né? Que é os direitos sociais têm que caber no orçamento, né? Então, mais uma vez, a gente tem essa situação. É melhor do que o teto de gasto, obviamente. Tem mecanismos mais interessantes, até um pouco anticíclicos, mas de fato é uma política pró-cíclica, ou seja, se a economia está indo bem, a gente pode gastar, se a economia está indo mal, a gente não pode gastar tanto. E você não vai, e você tem alguns meios, você perde um pouco assim a questão do investimento. Por pouco se falou nessa regra de questão de investimento público, por exemplo. De onde vai ser o dinheiro para o investimento público? Só se tiver superávit, então só se tiver boom de commodity vai fazer. Então tem muitos problemas sim. Agradou o mercado, agradou boa parte, inclusive, dos economistas heterodoxos, mas eu estou mais com você nessa crítica, Eduardo. A gente até conversou ontem durante a tarde para falar um pouco as nossas primeiras impressões. Eu acho que tem muitos problemas. A gente está muito assustado por causa que o teste de gasto foi uma coisa muito terrível e a gente está aceitando só um teste de gasto mais light e não tá fazendo nenhum esforço para um maior nível de investimento público aqui no Brasil. Vamos acompanhar, então. André, obrigada, querido. Bom final de semana para você. Até semana que vem, então. Até semana que vem, gente. Bom fim de semana para todos aí.